Ontem foi um dia muito curioso, muito peculiar. Aconteceu no Poder Executivo algo que foi diferente e aconteceu no Poder Judiciário algo que foi bem igual. Eu quero falar do bem igual, porque ontem a gente conseguiu conversar a tempo sobre o bem diferente, que foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima. Bem diferente porque o presidente Jair Bolsonaro seguiu o manual. O presidente Jair Bolsonaro seguiu o texto que os profissionais deram para ele ler. O presidente Jair Bolsonaro não falou nada fora da casinha. Não desafiou, não desacatou, não foi agressivo. Fez um discurso irretocável. A crítica que se faz é a distância entre as palavras e a ação. A ação já registrada e a ação que eventualmente venha a ser registrada daqui para frente, que é recebida com grau de desconfiança. Mas sobre as palavras que ele disse, melhor o que ele disse ontem do que o que disse há 2 anos, e a gente falou sobre isso quando na Assembleia Geral da ONU, na abertura, na 74ª, que foi a primeira dele, em 2019, foi uma posição muito agressiva e desnecessária. Mas ontem foi dia de coisa igual. E uma coisa igual que faz pensar, irrita, incomoda, é deboche, é piada. Dá para entender a irritação da sociedade com o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. E não tem nada a ver com a decisão do Supremo em si, de considerar o juiz Sérgio Moro suspeito no julgamento sobre o ex-presidente Lula. Para mim não faz a menor diferença se o juiz Sérgio Moro é suspeito, se o juiz Sérgio Moro não é suspeito, se o Lula é culpado, se o Lula é inocente. Para aquilo que eu vou dizer agora não faz diferença. Claro que faz diferença saber se o Lula é culpado ou inocente, mas a gente não sabe. O Supremo Tribunal Federal não deixou a gente saber. O sistema de justiça brasileiro não deixa a gente saber se o Lula é culpado ou inocente. Pelo simples fato de que o sistema de justiça brasileiro vai deixar um candidato a presidente da República disputar a eleição no ano que vem, 2022, sem que a gente saiba se ele é culpado ou inocente. Bom, mas a gente não sabe se o Jair Bolsonaro é culpado ou inocente. A gente não sabe se o Álvaro Dias é culpado ou inocente. A gente não sabe se o Ciro Gomes é culpado ou inocente. Calma. Nenhum desses foi acusado de coisa alguma. O Lula foi acusado. O Lula foi preso. O Lula puxou 580 dias de cana. E o Lula saiu desse processo sem que a gente saiba se ele é culpado ou inocente. O Jair Bolsonaro não está sendo julgado. Como pode alguém ir para a cadeia, ficar 580 dias em cana, disputar uma eleição depois, sendo que foi proibido de disputar a eleição anterior? Poderia ter disputado. Não pôde. Vai poder disputar de 2022. Como é que ele pode disputar de 2022 e não poder disputar de 2018? Ah, porque ele agora ele cumpriu a sua pena? Não cumpriu a sua pena. Ele simplesmente ele desfruta, outros são vítimas, do nosso sistema de justiça. Torto, porco, injusto, canalha. Canalha com quem hoje está preso e sequer foi julgado. Canalha com quem hoje está solto e sequer foi julgado. Nesse caso, canalice com a gente, com a sociedade. É um tapa na cara. O Lula pode dizer que é inocente, sendo que não é, mentira. Os adversários dele podem dizer que ele é culpado, sem que ele seja, porque é mentira dizer que ele é culpado. Quem diz que ele é culpado é a justiça. A justiça não diz que ele é culpado e a justiça não diz que ele é inocente. O nosso sistema de justiça chegou num patamar, e por essa razão, quem está me vendo pelas redes sociais, eu estou na frente do plenário do Supremo, vazio em homenagem ao vazio de ideias, em homenagem ao vazio de justiça que nós estamos promovendo nesse momento no Brasil. A gente tem que respeitar as decisões do Supremo, mas a gente pode discutir as decisões do Supremo, a gente pode debater as decisões do Supremo, a gente não pode descumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então eu preferi estar agora, e quem não estiver vendo, estiver acompanhando pelo rádio,
@eueneg. Vai lá no Instagram, coloco as fotos, tem os comentários que eu faço de abertura. Podemos bater um papo depois sobre esse assunto com mais profundidade. @eueneg. Mas vejam só, o Lula, quando começou o processo do Lula, e esse processo foi bater na mão do juiz Sérgio Moro, esqueçam os nomes, tá? Ignore que é o Sérgio Moro, ignore por um minuto, mas bateu na mão lá de um juiz, lá de Curitiba. A primeira coisa que os advogados do Lula disseram foi: esse juiz não pode julgar o Lula, porque esse caso não pode correr na vara da 13ª Vara de Curitiba. Como é que esse assunto, que é essencial, quer dizer, aonde o juiz aonde o réu vai ser julgado? Aí definiram, Curitiba. Pois esse camarada foi julgado em Curitiba, depois foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi para o STJ. STJ, ninguém parou esse trem. Esse trem ficou correndo em alta velocidade. Ele foi condenado primeira, segunda, terceira instância. Que sistema de justiça é esse? Que a alguns não dá o direito de julgamento e estão cumprindo pena, entre aspas, com prisão provisória há anos, enjaulados, feito animais, e a outros reserva esse destino. Cumpriu pena, 580 dias, alguns nem isso, não cumpriram, tal, mas aí você tira do lugar original, alegando que aquele lugar não poderia ter existido, mas aquele lugar existiu. E aí o mais absurdo foi acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal e ver o ar de indignação dos senhores ministros, como se eles estivessem no papel de observadores internacionais da ONU, falando de um país sobre o qual eles não têm nenhuma responsabilidade, falando sobre um sistema de justiça sobre o qual eles não têm nenhuma responsabilidade. Eles são os maiores responsáveis por esse absurdo que é um sistema de justiça que não faz justiça. Porque o Brasil provavelmente irá, em 2022, para as urnas, tendo um candidato que a gente não sabe se é culpado ou inocente. Ah, não, mas espera aí, todo mundo é inocente até prova em contrário. Se ele não for condenado, ele é inocente. Pois é, verdade, é isso mesmo, então ele é inocente. Então o Lula é inocente. Montou o maior sistema, o governo dele, né? Ou debaixo do governo dele, funcionou o maior sistema de corrupção que o Brasil conheceu e ele é inocente. Quem acredita nisso? Quem quiser acreditar. E quem não acredita nisso? Quem não quiser acreditar. Por quê? Porque a justiça se debruçou sobre isso e não chegou a conclusão nenhuma. É justo com o Lula dizer que é inocente e alguém questionar? É justo. É justo com as pessoas que perderam seu emprego depois do descalabro que se patrocinou na Petrobras, por exemplo, durante o governo Dilma, os gastos públicos da campanha dela, todos construídos com distorção e corrupção, assim como as campanhas do Lula também. E é justo quem está desempregado agora, provocado por esse abuso, nessa fase horrorosa de distorção econômica e tal, é justo ver que o Lula não é culpado? Não é culpado. A gente não sabe, porque o sistema de justiça não definiu se ele é culpado ou inocente. E quando eu falo da cara de indignação, eu fico chocado. Eu sinceramente, me espanto de ver algumas pessoas discutindo se está certo ou se está errado, se o Lula deveria ou se não deveria estar em Curitiba, se o sistema, se o juiz Sérgio Moro era o juiz natural, não era o juiz natural, se o juiz Sérgio Moro se ele agiu de forma correta, equilibrada e distante como juiz, sim ou não. Eu fico um pouco espantado de ver isso. Porque parece natural para todas as pessoas que estão discutindo que esse debate ocorra 5, 6 anos depois. Parece que todo mundo acha natural. Não há nada mais natural. Não, o Lewandowski está certo, o Barroso está errado. Não, o Barroso está certo, o Lewandowski está errado. Há um racha no tribunal, o Gilmar Mendes pensa... garantista, o outro é caprichoso, o outro é, como é que chama aquele dos bois lá? Caprichoso e garantido e tal. Pra mim parece aquele negócio de boi bumbá, aquelas coisas.
Não faz sentido. A questão central é a seguinte: no dia em que o juiz Sérgio Moro divulgou os diálogos da Dilma com o Lula, acabou. Acabou. Tinha que ser afastado do caso. Ah, não é... É a 13ª vara? Tá bom, é a 13ª vara, mas o juiz Sérgio Moro não pode, porque ele fez um negócio que é irregular. Não pode fazer. Ainda assim, aí o que aconteceu? O Supremo pediu explicação. Aí ele dá uma explicação. Aí ele pede desculpa e fica tudo bem. Aí anos depois, ele é suspeito. Olha que coisa porcalhona, que lambança. O Supremo Tribunal Federal é o topo desse sistema de justiça que o Brasil tem. Não saber, é o que disse o Rodrigo Aidar ontem, conversando com a gente, não saber qual é o lugar, o endereço, a alçada em que se deve dar um determinado debate é primitivo. Aí o Supremo Tribunal Federal se reuniu pouco antes, né, algumas semanas, 2 semanas, semana passada, para decidir, olha, não é Curitiba. E agora, para decidir que o juiz Sérgio Moro é suspeito. Alguém tem dúvida de que o juiz Sérgio Moro foi incorreto ao divulgar, por exemplo, os diálogos entre a Dilma e o Lula? Tudo bem, no debate político, na guerra política, alguém pode dizer, achei bom, quero que se dane. Não é teu pai, né? Não é tua mãe, não é teu irmão, não é tua irmã, não é tua filha. Dane-se fazer injustiça com a Dilma ou com o Lula e tal. Então, tem que ficar claro que o Supremo Tribunal Federal, ao fazer o que está fazendo, não importa qual é a decisão, não importa se resolveu que o juiz Sérgio Moro é suspeito ou que ele é insuspeito, se a vara de Curitiba é adequada ou não é adequada, não faz a menor diferença. O que é inconcebível é que esses senhores encapotados, que esses senhores que nem puxam a cadeira deles para sentar, que esses senhores que têm uma mordomia do caramba, esses senhores que muitos deles ao longo dos anos ganhou mais dinheiro fazendo palestra do que salário do Supremo Tribunal Federal, esses senhores que têm, sabe, na Suprema Corte Americana os caras vão dirigindo o próprio carro. Aqui é uma mordomia, é carro, e o carro deles, eu já contei aqui como piada, se o motorista do ministro, que é mais antigo, está na frente, numa avenida em que o motorista do ministro mais novo está atrás, se o mais novo quer chegar antes no Supremo, não ultrapassa o outro, porque não pode nem ultrapassar. Tamanha essa quantidade de regras. E outro absurdo, quando vão escolher quem vai ser o novo presidente do Supremo, é um sistema tão bacana que os votos, os papéis com os votos já são distribuídos para os ministros preenchidos. Então, a gente já sabia que ia ser o Fux, que já estava preenchido com o Fux. É tudo combinado. O Fux era o vice-presidente do Dias Toffoli, agora ele é o presidente. Depois acho que é a Rosa, né, Weber, e assim vai. É tudo sabido. Mas o que esses senhores patrocinaram ontem, com os seus rostos indignados, com a sua voz que sobe e que desce, o Barroso, o que é aquilo? Parece um teatro, né? Parece um teatro. Sugerindo que o Lewandowski... Então, sugerindo que tem ministro a favor da corrupção, e os ministros que ficaram incomodados, questionando, então o senhor acha que eu sou a favor da corrupção? Eu sou a favor da corrupção? Isso que eu sou da corrupção? O fato é que eles legitimavam a maior distorção que o Brasil tem, que é um sistema de justiça que não faz justiça. Que não faz justiça. Não houve justiça. Ou é justiça um cara ser preso 580 dias sendo inocente? Ou é justiça um país ter um candidato a presidente da República que a gente não sabe se é culpado? Ou é justiça ter um juiz que fica anos e anos e anos julgando casos que ele não poderia julgar? Ou é justiça questionar a honra de um juiz que deveria ter julgado? Sabe, fica tudo no limbo. O juiz Sérgio Moro saiu emporcalhado, o Lula saiu emporcalhado. Agora, o Supremo Tribunal Federal está brincando com o Brasil. Não é possível que eles não possam botar a mão na consciência, sabe, esses ministros todos aí. O Fux, nossa, ele fez aquele discurso de posse. Vamos fazer justiça. Fazer justiça o quê, porra? De prático, que até onde eu sei,
O Marco Aurélio, todo questionador, soltou um traficante. Isso é justiça? Soltou um traficante por uma formalidade. Então, as coisas são feitas por formalidades. Traficante, formalidade sai. O Lula, formalidade, não vale nada do que fizeram. Não pode. É preciso que a gente vá na essência da coisa. O Lula é culpado ou inocente? 2014 começou a Lava Jato, nós estamos em 2021, chegando em 2022, 8 anos depois, não só a gente não sabe nada, como se a gente explicar para alguém lá fora, a gente vai dizer que o nome que aparece à frente das pesquisas hoje, em primeiro lugar, e que vai disputar as eleições do ano que vem, 8 anos depois do início da Lava Jato, é o mesmo cara que passou 580 dias na cadeia, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e que, portanto, estava fora do jogo. Eu acreditei que ele estava fora do jogo, porque o sistema de justiça brasileiro disse que ele estava fora do jogo em primeira, segunda e terceira instância. Agora, não só ele está dentro do jogo, como ele está em primeiro lugar. Direito dele. Mas dá para acreditar que a mesma pessoa que cumpriu pena, não é que foi prisão preventiva, que cumpriu pena por corrupção, é o camarada que está em primeiro lugar? Os brasileiros são a favor da corrupção, por isso que votam no Lula? Não. Os brasileiros não são a favor da corrupção, os brasileiros são a favor de um governo bom. Mas percebe o absurdo que esse Supremo Tribunal Federal está fazendo? Nós vamos voltar a falar sobre isso com o Rodrigo Aidar, ele vai conversar com a gente hoje, vai ser motivo da nossa conversa ainda, mas eu queria deixar registrada a indignação. É um escândalo nacional o que a gente viu ontem. É a confissão de que o sistema de justiça no Brasil ruiu. Os senhores encarregados de fazer esse sistema voltar a funcionar são os mesmos que estão ajudando a destruí-lo. São os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que pegar, botar a mão na consciência, tirar aquela capinha, tirar o palitozinho, arregaçar as mangas e começar a trabalhar na construção de um sistema de justiça mais íntegro. Os códigos não precisam ser alterados. A prática dos juízes é que devem ser alteradas. Esse intervencionismo e mais essa forma primitiva de ver o conceito de justiça. Está errado. Eles são os controladores do Conselho Nacional de Justiça também. Estão com a faca e o queijo na mão. Se tiverem vontade de transformar e fazer o sistema de justiça ficar à altura do povo brasileiro, vão fazer. Não é para representar os anseios, viu, senhor Barroso, do povo brasileiro, não. É para que o senhor, com a sua consciência, o senhor que se formou em direito, assim como os outros 10 que estão ali se formaram em direito e juram defender um conceito chamado justiça, passem a trabalhar por esse conceito. Pensar no pobre ferrado que está lá na prisão preventiva e pensar também na forma como estão fazendo a proteção dos mais ricos. Está uma distorção brutal e ontem ela foi confirmada.